A gente está ainda no mundo. Aí então Satanás me mandou tomar a Bíblia da mão dela e picar a Bíblia dela em picadinhos. E então assim eu fiz. Tomei a Bíblia da mão dela, rasguei e também piquei a Bíblia dela em picadinhos. Aí então, depois de rasgar a Bíblia, aí foi que desafiei ela, dizendo para ela assim: agora prega para mim que eu quero ver, porque vocês crentes só conseguem pregar com este livro da capa preta nas mãos. Agora prega sem ele que eu quero ver. Aí então, por mais uma vez, ela apontou então o dedo no meu rosto e me disse: você rasgou a minha Bíblia, mas você não arrancou e nem pode arrancar as palavras que Deus colocou no meu coração. Do meu coração você não pode arrancar. Aí então, depois que ela me disse essas palavras, Satanás então me falou assim para mim: mete a mão na cintura e arranca uma das armas, e dá um tiro nos dois pés dela, no peito, em cima dos dois pés dela, e depois aponta a arma na cabeça dela e mata ela, puxando o cão do revólver. É só arrastar o dedo no cão da arma. Lembra aqueles dois irmãos jovens também que eu disse que chegou junto com ela? Pois bem, aonde então que quando então que eu meti a mão na cintura para arrancar a arma, como Satanás já havia mandado, então assim eu fiz, porque eu tinha e também era obrigado a obedecer a ele, porque eu estava nas mãos dele. E quando então que eu arranquei a arma da cintura e atirei nos dois pés dela, como Satanás havia me mandado, eles então, os jovens que estavam com ela, quando viram aquilo, saíram correndo, deixando até as Bíblias para trás, e ela também. A moça que tinha apenas 18 anos, então, ela caída no chão, com os dois pés furados, então aquela moça agarrou na minha cintura e com os dois pés perfurados, com os tiros, e outra vez, mesmo com os dois pés furados, vazando sangue, então por mais uma vez, ela me disse: você atirou também nos meus dois pés. Eu sei também que você vai tirar a minha vida, se Deus permitir, porque Deus me revelou isto. Mas eu quero te dizer que antes que eu te pregue tudo o que Deus me mandou te falar, você não vai conseguir me matar. Depois então que ela acabou de falar, eu apontei a arma na cabeça dela, mas eu não consegui puxar o cão da arma, porque meu dedo endureceu e o meu braço também endureceu, e eu também não consegui matar ela, porque a arma caiu no chão e eu então não estava entendendo nada, mas era o poder e a glória de Deus que estava na vida daquela moça. Então, depois de tudo isto acontecer, eu caí no chão sem forças perto dela, e ela então, vendo que eu já estava caído do lado dela e sem forças, ela então pôs a mão dela no meu rosto e me disse assim: moço, pode ser que hoje você não vai aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, mas de uma coisa eu sei, de que um dia você ainda vai aceitar a Jesus, e eu então ainda vou te ver em cima de um púlpito de uma igreja,
porque quando e no momento em que você caiu aqui do meu lado, eu pus a minha mão no teu rosto. Deus então me mostrou isto, porque Ele também deixou escrito na Bíblia Sagrada assim, que passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra não passarão, antes que elas se cumprem. Então eu olhei para ela pela última vez e disse para ela, ainda já fraco, mas mesmo assim disse, moça, vai embora e me deixe em paz, porque eu já não tenho mais força. E ela então me disse, eu vou, mas antes eu vou te falar a última coisa. É que um dia eu ainda vou te ver em cima de um púlpito de uma igreja, só que para surpresa dela, não sabia ela que ela ia me ver era em cima do púlpito da igreja que ela congregava, porque passado muito tempo depois eu me converti, eu aceitei Jesus. Para surpresa dela, ela então me viu ali na igreja que ela congregava, e eu então pregando lá o meu testemunho, porque o pastor dela me conheceu e me convidou, me fez o convite para ir pregar o meu testemunho na igreja. E chegando lá, eu para testemunhar, lá estava ela, e terminando então a pregação do testemunho, lá veio ela então até o púlpito da igreja e me perguntou assim para mim, você é mesmo quem eu estou pensando que é? Então eu disse, sim, sou eu mesmo. Aí ela chamou então toda a igreja, toda inteira para frente e disse, irmãos, este pastor é aquele que eu disse que Deus os mandou eu pregar a palavra para ele. E ele então rasgou a minha Bíblia e também atirou nos meus 2 pés, e ainda então ela tirou a sandália do pé e mostrou para a igreja toda. E aí então Deus manifestou ali a glória dele ali, e foi então uma bênção gloriosa. E assim então se cumpriu tudo aquilo que Deus havia falado e mostrado então para aquela moça. Porque, irmãos, quando Deus quer fazer, quer agir, quer operar e salvar a alguém, Ele então move céus, move terra, mas Ele realiza a obra que Ele quer na vida do homem e da mulher. E hoje eu dou graças a Deus por Ele ter usado aquela moça para pregar a palavra dele para mim. Mas ali ainda não tinha eu sido o momento de aceitar a Jesus como minha vida, como Salvador da minha vida e conversão da minha alma, porque não foi ali que eu aceitei a Jesus, mas sim muito tempo depois. Mas aquelas palavras, muito tempo depois, me ajudou muito na minha conversão, porque então, passado muito tempo, aceitei a Jesus como Salvador da minha vida. E como Deus estava na vida daquela jovem, é aí que se cumpre aquele versículo que está escrito no livro do profeta Isaías e no livro de profecias, que diz: a quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías capítulo 53, versículo 1. E infelizmente eu não dei créditos a pregações daquela moça. E então, passados os 5 meses, novamente tive um outro conflito com um traficante. E entrando em conflito com este traficante, foi tiro para todos os lados. E acabando as munições, começamos a lutar com as mãos. E ali eu era uma pessoa que não levava desaforo para casa. Mas aquele dia eu perdi aquela briga,
Mas também naquele dia Satanás falou nos meus ouvidos: vai na sua casa, pega uma faca e volta para trás, e mata ele, e pega ele, e bebe o sangue dele, e depois pega e corta o peito dele, e arranca o coração dele e come. Irmãos, eu paguei um alto preço por isto, porque em Salmos número 105, versículo 15, que diz: não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Aquele jovem não era crente, mas era um escolhido de Deus, e também Deus tinha um plano na vida dele, como teve e tem ainda também em minha vida, e na sua vida também. Mas mesmo assim peguei aquela faca na minha casa e fui para cima daquele jovem, e possuído pelo diabo tirei a vida daquele jovem de apenas 15 anos, e ali Satanás falava comigo cara a cara, e ele me disse: agora pega e bebe o sangue dele. E ali eu peguei e comecei a beber o sangue dele. Depois Satanás mandou que eu pegasse aquela faca e mandou que eu cortasse o peito dele e cortasse de cima até embaixo. Depois Satanás mandou que eu comesse o coração dele, e ali eu arranquei, enfiei as minhas mãos dentro do peito dele, arrancando o coração dele, ainda batendo nas minhas mãos, e comecei a comer o coração dele ali na esquina de minha casa, porque eu tinha que obedecer os mandos que Satanás mandava eu fazer. Então mandou que eu fosse para minha casa, ele mandou que eu fosse depois para minha casa, e ali eu tinha que obedecer a ele, porque eu era cavalo dele e também escravo dele. E é o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 27: não deis lugar ao diabo. Então ali eu fui chegando na minha casa, e estava a minha família toda reunida. E eu entrei possuído, possesso pelo diabo, e minha mãe veio da sala de jantar para a cozinha, e quando ela passou por mim no corredor, eu já estava de joelhos dobrados no colchão com uma faca nas mãos. Quando ela passou e me perguntou para mim o que eu estava fazendo ali, então Satanás mandou que eu me levantasse, e então eu, dando gargalhadas, me levantei, e então ele, me usando, comecei a xingar e a espancar a minha mãe, e ali eu peguei o vestido dela e comecei a bater nela. Malditas palavras, malditas coisas que eu fiz com os meus pais. E ali naquela hora meu pai, vendo o que eu estava fazendo, veio correndo furioso com aquilo e começou também a me bater. E ali ele me dando um murro no peito, do meu lado tinha uma parede de um guarda-roupa embutido na parede. Quando ele me deu este murro, eu bati com as costas no guarda-roupa embutido, e o guarda-roupa estava somente com os trilhos e a laje. Mas quando eu bati as costas no guarda-roupa, um dos trilhos caiu de bico no chão, e quando caiu no chão, em vez de cair de um lado para o outro, veio então de frente para mim, e quando ele bateu na minha cabeça, bateu de um lado da cabeça. Eu estava com uma roupa branca, mas quando vi o sangue sobre o meu corpo, fiquei desesperado e comecei a ficar ali também apavorado, e saí para o lado de fora correndo com o corpo cheio de sangue para o lado de fora da minha casa. Mas quando eu quis sair para o lado de fora, eu encontrei a porta fechada. Então eu fui correndo e bati o pé na porta e consegui estourar o trinco da porta, que estava fechada. E Satanás, ainda não contente
quando eu estava do lado de fora. Então meu pai saiu para o lado de fora e então começamos novamente a brigar. Mas o meu irmão estava na sala de jantar e quando ele ouviu o barulho, ele olhou pelo vitrô da sala e quando ele viu eu e meu pai do lado de fora brigando, ele ficou desesperado e pulou o vitrô da sala e veio correndo socorrer o meu pai, porque eu estava em cima dele brigando com ele e eu estava também golpeando ele com vários golpes, porque eu também era faixa preta de karatê, professor e mestre. Mas o meu irmão, quando veio, ele chutou a minha barriga e quando ele chutou a minha barriga, eu caí. E quando eu caí, ele pulou meu pai, que estava deitado no solo, todo cheio de sangue e todo machucado. Então ele pegou a minha cabeça pelas orelhas e o cabelo e dava vários golpes, várias ajoelhadas na minha cabeça. E como já estava quebrado, porque com as pancadas do trilho da laje afundou a metade do osso da cabeça, e com aquelas 8 ajoelhadas acabou de quebrar, saindo 3 pontas de ossos para fora da cabeça. Então ali eu me encontrava com a cabeça toda quebrada, todo o osso da cabeça quebrado, e eu ali, possuído por legiões de demônios, comecei a colocar as minhas mãos dentro da minha própria cabeça, as minhas mãos dentro da minha cabeça, com todo o osso da cabeça quebrado, e a testa também estava cortada. E eu ali, vendo que a testa estava cortada, eu coloquei as minhas mãos dentro da cabeça até chegar às munhecas. Mas quando eu tirei as minhas mãos de dentro da cabeça, eu estava com as minhas mãos cheias de sangue. E então eu comecei a lamber as minhas próprias mãos cheias de sangue, com muito sangue. Depois de lamber as minhas próprias mãos com muito sangue, peguei e ajuntei as minhas 2 mãos e abaixei a cabeça sobre as minhas 2 mãos, porque eu tinha sobre a minha vida um demônio sanguinário, um demônio que gostava de beber sangue. E depois de ter bebido o meu próprio sangue, abaixei novamente como um animal de 4 pés e comecei a lamber do asfalto o meu próprio sangue. Depois do diabo ter feito tudo isto em mim, estando ele incorporado em mim ainda, ele saiu então do meu corpo, e quando ele saiu do meu corpo, eu entrei em estado de choque, eu entrei em coma, eu fiquei desacordado e desmaiei por 8 vezes. E quando eu desmaiei, eu bati com a cabeça no asfalto, e quando eu bati com a cabeça no asfalto, o meu cérebro saiu do lugar. E eu fiquei estremecendo no lugar que caí. E quando o meu cérebro se deslocou da cabeça, aí eu entrei em óbito. E o meu espírito saiu do meu corpo. E quando o meu espírito saiu do meu corpo, eu me vi em pé diante do meu corpo. Mas eu vi também quando apareceu ali um anjo e me disse: não temas, aonde eu vou te levar, não temas. E quando ele me disse não temas, eu já estava no colo dele e ele começou a voar comigo. Mas quando eu vi, eu já estava junto com ele, em pé no portão do inferno. Então eu perguntei a ele: que portão enorme é esse? E ele me disse: é o portão do inferno. Mas ele me disse: não temas. E também ele me disse: Deus me ordenou que eu te trouxesse somente até aqui, até o portão do inferno.
e que você visse somente o portão, mas ele também me mandou te dizer que você ainda vai voltar aqui, e quando você voltar, aí sim você vai entrar aí dentro, porque você ainda vai sofrer um arrebatamento lá na terra, e vai ficar 3 dias e 3 noites no céu e no inferno. E ele me disse: agora eu não posso te falar mais nada, você tem que voltar, porque ainda não é a sua hora. Então eu voltei para o meu corpo, mas o meu espírito voltou do mesmo jeito que ele estava, que ele saiu, estando eu ainda em estado de choque e estando também ainda em coma. E então a minha família, quando viu aquilo, rapidamente me levou para o hospital, e chegando lá, já veio os médicos correndo e me colocou rapidamente numa maca e me levou para o CTI do hospital. E chegando ali, fiquei jogado, não podia receber visitas, porque eu estava em estado de choque, estava também em estado gravíssimo, muito grave mesmo, entre a vida e a morte. Era por isso que eu não podia receber visitas. Eu fiquei ali naquele CTI do hospital durante 5 meses inteiros, em coma, concluído. 5 meses fiquei ali, vivo ou morto. Não se sabia se eu estava vivo ou se eu estava morto ali dentro. E enquanto eu estava ali dentro internado, os meus pais estavam do outro lado do hospital, dentro do hospital, discutindo com os médicos, porque de um lado a minha mãe e o meu pai e minha família desesperados, com medo que eu morresse, e do outro lado os médicos discutindo com a minha mãe e com o meu pai, porque eles estavam com medo, com muito medo, de me levar para a mesa de cirurgia. E enquanto eles estavam ali discutindo, eu estava ali dentro do CTI do hospital sofrendo, e a minha família estava ali, mas confiante, porque a minha mãe já tinha levado meu nome em todas as igrejas evangélicas de Ribeirão Preto e região. E eu continuei ali sofrendo e chorando, só com as lágrimas nos olhos, de tanta dor, porque fiquei mudo, surdo, cego e paralítico. Mas a Bíblia também diz no livro de Salmos, número 30, versículo 5: porque a sua ira dura só um momento, no seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E então um dos médicos, olhando para mim no leito da dor, falou assim para meu pai e para minha mãe: assim, nós aqui não podemos fazer mais nada, não podemos pôr as nossas mãos na vida dele, porque esta operação é muito grave e muito delicada, porque é na cabeça, e todos que chegam aqui com operação na cabeça, coisas mais simples do que a deste rapaz, morrem na mesa de operação, de cirurgia. E nós estamos, confesso para vocês, com muito medo de colocar as nossas mãos nele e ele morrer também na mesa de cirurgia, como os outros morrem. Mas como a minha mãe já tinha colocado meu nome nas igrejas, e então ela dobrou os joelhos no piso do hospital e começou a chorar e a clamar com Deus e com Jesus, dizendo: Deus, eu coloquei a vida do meu filho nas tuas mãos, Senhor. Então, neste momento, eu te peço que o Senhor, se for para o meu filho morrer, Senhor, sem salvação, Jesus, eu te peço que o Senhor não deixe o meu filho morrer, mas se for para ele morrer ou viver, eu te peço que ele viva. Mas novamente os médicos voltaram a falar com meus pais,
E eles falaram assim: se for para este teu filho viver, que é o difícil e o impossível de se ver e de se acontecer, ele vai ficar paralítico, mudo, surdo, cego, e nem vai valer e nem prestar para mais nada. Para começar, ele nem vai se mexer e nem vai poder se casar, e muito menos ter filhos. Para os médicos, eu iria sair dali, daquela mesa, praticamente sem vida, mas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu hoje estou aqui, andando, falando, ouvindo e vendo. Para os médicos tudo isto era impossível de se acontecer, mas eu quero abrir outro parênteses aqui, para te dizer que no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 14, assim diz: haverá coisa alguma difícil para mim? E então minha mãe, de joelhos dobrados, falou com os médicos: eu autorizo vocês a fazerem a cirurgia nele, porque eu confio no Deus Todo-Poderoso. Então os médicos mandou que os meus pais assinassem um termo de responsabilidade e já também um atestado de óbito, porque para eles eu iria entrar ali vivo e sair morto, mas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, entrei e não morri. Estou vivo para a glória de Deus, porque Jesus deixou também escrito no livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu isto? E ali então parti para lá, 10 horas da noite. 10 horas da noite começou a cirurgia e terminou às 13 horas da tarde do outro dia. Eu passei ali 15 horas de cirurgia, e também estava ali junto comigo naquela mesa de cirurgia uma junta de 20 médicos, e eu pude ver que saiu um dos médicos, e quando ele voltou com uma bandeja nas mãos, e dentro desta bandeja ele trouxe um bisturi, uma pinça e uma tesoura, e colocou aquela bandeja em cima da mesa, e então me aplicaram 8 anestesias na minha cabeça, e não pegou nenhuma. Mas antes de ir para a mesa de cirurgia, quero te dizer que durante 8 meses eu fiquei em coma, e eu recebia as minhas visitas, a minha família, e então eu ali em estado de coma não conhecia ninguém, porque eu fiquei 8 meses sem me mexer, não conseguia nem sair do lugar, eu não falava, eu também não podia nem pensar em falar, e os médicos, quando estavam na mesa de cirurgia, olharam um para o outro e disseram assim: seja o que Deus quiser, porque nós não podemos fazer mais nada para este rapaz, mas se ele viver, é somente por milagre de Deus, porque somente Deus é o médico dos médicos. Mas Jesus disse também no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: olhando para eles, para os homens, é impossível, não para Deus, mas não para Deus. Para Deus todas estas coisas são possíveis. E também em Lucas, capítulo 18, versículo 27, o Senhor Jesus diz: mas ele também respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Para os médicos era impossível, mas para Deus tudo foi possível. Então os médicos começaram a cirurgia, pegaram o bisturi e começaram a cortar a minha cabeça. E quando cortaram a minha cabeça, conforme eles cortaram, esguichava muito sangue
naquela hora, e eu então perdi muito sangue naquele momento. E depois que eles cortaram a minha cabeça, eles pegaram e puxaram a parte cortada para frente, ficando tudo enrugado, a minha cabeça, porque cortaram o crânio da cabeça e puxaram para frente. Depois eles pegaram a pinça e começaram a tirar todos os ossos, todos os pedaços de ossos quebrados que estava dentro da minha cabeça. E ali então eu contemplava tudo de olhos abertos, porque em cima da mesa de cirurgia tinha uma bola de espelho que dava para ver tudo o que eles estavam fazendo. E ali então eu pude sentir todas as dores naquela hora, porque eu tinha tomado 8 anestesias, mas não pegou nenhuma, porque o meu corpo estava todo abalado, todo ali com aquela dor da cabeça. Então acredite, tiveram que fazer tudo em ponto frio, sem anestesia, porque eu estava de olhos abertos e sem me mexer. Eles acharam que tinha pegado as anestesias. E depois que eles tiraram todos os ossos da minha cabeça, então aí saiu outro médico e eu pude ver ele sair dali. E quando ele voltou, ele trouxe em outra bandeja, e nesta bandeja ele tinha uma cabeça de carneiro, e junto com a cabeça deste carneiro tinha também uma fita metro e um lápis, e também começaram a medir os ossos da minha cabeça e cortar, e puxaram novamente a testa para frente e tiraram e trouxeram a cabeça daquele carneiro e colocaram na minha cabeça, cortando todos os pedaços medidos e encaixando cada pedaço na parte da minha cabeça. E quando acabaram de colocar aquele osso da cabeça daquele carneiro, também colocaram o cérebro do carneiro na minha cabeça. Muitos hoje não crê que Deus permitiu os médicos colocar o cérebro de carneiro na minha cabeça. Muitos, por que não dizer todos, que infelizmente não creem que meu cérebro hoje é um cérebro de carneiro. Mas eu quero te dizer que eu não me importo nem um pouco com o que você pensa ou deixa de pensar. O que me importa é saber que o meu cérebro é de carneiro, e também saber é que Deus fez uma milagrosa obra muito grande na minha vida através disso. Mas eu quero dizer para vocês que estão agora me ouvindo, porque o próprio Jesus deixou também escrito assim no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, que diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discernem bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, e também está escrito que o poder dele, a glória dele e os mistérios dele seria loucura para nós hoje. E então voltaram a parte da testa, da cabeça para frente, no lugar novamente, e começaram a costurar a minha cabeça. E naquele dia eu vi, eles deram sobre a minha cabeça 130 pontos por dentro, e também mais 130 pontos por fora. Ao todo foram 260
260 pontos na minha cabeça. Ali foi um sofrimento terrível, só tortura. Eu pude ver o sofrimento da minha vida, mas tudo isto já era as mãos de Deus sobre a minha vida, porque Deus já tinha me falado. Deus usava os vasos deles, os profetas dele, nas ruas da cidade, para falar comigo, e eu não dava ouvidos no que Deus falava comigo na boca dos crentes. Mas um dia Deus usou 3 pessoas no meio da rua por mais uma vez para falar comigo, mas eu não dava crédito nem ouvido nas palavras que Deus falava na boca dos seus servos. Mas eu era uma pessoa que pisava nos crentes, eu massacrava os crentes, eu cuspia no rosto dos crentes e também batia no rosto deles. Malditas palavras que eu falava para eles. Mas também no livro de Salmos, número 105, versículo 15, que diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. E então aquela moça me disse: moço, Deus me manda te dizer que se você não aceitar a Ele pelo amor, você vai aceitar a Ele pela dor, porque você vai passar pelo vale da sombra da morte. Quando ela falou isto para mim, eu dei um tapa no rosto dela. Maldita a hora que eu fiz aquilo, porque passados então os 5 meses certinho, aconteceu tudo do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito que aquela moça usada por Deus me falou. Cheguei então no vale da sombra da morte. Eu quero abrir outro parênteses aqui para te dizer que no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo falado, não o realizará. E tudo isto aconteceu, e tudo isto que eu estou falando, que eu passei, que vocês estão ouvindo aqui agora, era já o vale da sombra da morte que Deus tinha falado na boca daquela jovem. Por tudo isto eu passei para aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Depois de ter passado, estando ainda eu dentro do UTI, mas Jesus disse também no livro de João, capítulo 16, versículo 33, disse Jesus estas coisas, assim disse ele estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis. Depois eu, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, eu saí do UTI do hospital com vida, e saindo eu do UTI, fui levado para o quarto, e chegando ali dentro daquele quarto, aí é o que eu mais quero neste momento dizer, foi que eu fiquei este tempo todo dentro do UTI do hospital, sem comer e sem beber, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, foi que eu fiquei este tempo todo. Bem, ao tempo todo que eu fiquei internado, foi de 1 ano e 8 meses, e fui levado para o quarto, e ali, ficando em repouso, somente me alimentando com soro e remédio nas veias, morfina, para não sentir dor na cabeça. E depois de 8 meses que eu saí do UTI, já estava no quarto, e eu também, num dia de domingo, às 7 horas da manhã, quando estava diante de mim, de minha cama, os médicos que estavam ao redor de mim, e também a enfermeira que
conversava com eles, e eu vi quando ela falou para o médico: este paciente já está aqui há tanto tempo sem comer e sem beber, tem como liberar a comida para ele comer? E quando ela disse isto, o médico falou assim: eu libero o alimento para este paciente, mas eu te peço que traga um alimento fraco para que ele não passe mal, porque ele está fraco e não pode comer comida forte. Então a enfermeira saiu correndo e voltou com uma bandeja, e quando ela voltou para me dar aquela comida, ela me acordou porque eu estava dormindo, e eu acordei. Então ela me perguntou e me pegou e me colocou sentado, porque eu não conseguia ficar sentado sozinho, porque era recente a minha saída do UTI e estava com a cabeça inteira enfaixada com faixa. E ali a enfermeira pegou aquela bandeja e colocou em seu colo, mas dentro daquela bandeja não tinha realmente uma comida, tinha somente um copo de leite e também uma bolacha e um pão. Então ela pegou aquele copo de leite com Toddy e pegou também aquele pão e fez uma papinha e começou a colocar com a colher na minha boca, porque eu não conseguia comer sozinho, e era ela que tratava de mim, e ela tinha que me amarrar a cintura e o peito e o pescoço com lençol de cama, para que eu não caísse da cama, e também para que aqueles lençóis me segurassem na cabeceira da cama, porque a minha cabeça inchou muito, mas muito mesmo. Por isso eu não podia segurar o peso da cabeça. E logo que ela acabou de me dar aquela papa de pão com leite, eu ainda fraco coloquei tudo para fora, porque eu não conseguia segurar nada no estômago, porque fazia muito tempo que eu não comia. E quando ela acabou de me dar aquela papa para mim, porque para mim aquilo era um almoço, e acabando ela foi embora, e quando ela foi embora, eu me deitei de lado virado para a parede, e ali então eu pude ver que quando chegou ali na porta do quarto, o anjo da morte apareceu ali, e quando eu vi aquilo, eu me apavorei e fiquei muito espantado com aquilo. Então ele começou a caminhar em meu rumo e veio do lado da parede e veio raspando as suas unhas na parede, riscando a parede. E eu via aquilo, mas eu não entendia e não sabia o que estava acontecendo, e nem que aquilo era o anjo da morte. Mas hoje eu sei quem era aquilo, porque hoje eu conheço ele, porque no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nos fala dele assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E quando aquele espírito maligno chegou aos pés da minha cama, e quando chegou ali, ele disse para mim: eu vim a mandato de Lúcifer para levar a sua vida e a sua alma para o inferno. Eu tenho que chegar lá no inferno com o seu espírito. E se eu não chegar lá com o seu espírito, eu vou ser afligido com o garfo de Lúcifer. Eu vou também ser espetado por ele. E quando ele acabou de falar comigo, e então na mesma hora já ouvi também a voz de Deus que falava comigo assim: quero abrir
Um parênteses aqui, irmãos, agora para te dizer que de um lado o diabo falava comigo assim, que tinha que levar e chegar com a minha alma no inferno, mas também do outro lado eu também ouvia a voz de Deus que também falava comigo e me dizia: você lembra quando eu usava os meus profetas para falar com você? O que você fazia com eles? Eu colocava as minhas palavras na boca deles para falar com você, e você batia neles, cuspia no rosto deles, dava tapas no rosto deles. Você também lembra quando eu usei a minha serva, aquela jovem, que você também deu um tapa no rosto dela e também um tiro em cada pé dela, e ainda também rasgou a Bíblia dela em picadinhos? De um lado o diabo falando comigo, e do outro lado Deus também falava comigo, e eu não tinha escolha, porque eu estava diante de duas realidades que eu não tinha como escapar dali. Então Deus cessou de falar comigo naquela hora. Então o diabo, o anjo da morte, veio, porque Deus permitiu que ele viesse. E quando ele veio, ele colocou a mão no meu pé, e quando ele colocou a mão no meu pé, eu pude sentir o gelo da morte, eu senti o calafrio da morte. Então ele pôs a mão e aquele gelo da morte veio subindo no meu pé, no meu corpo, e aquele calafrio da morte veio subindo. Então eu senti que estava morrendo, e quando aquele gelo da morte e aquele calafrio veio chegando perto do meu peito, eu comecei a sentir a ânsia da morte, a angústia da morte, a agonia agonizante da morte. E aí eu me lembrei que existe um Deus. Então olhei para a laje do quarto do hospital e disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, e também é o Deus que falou na boca daqueles que veio falar do seu amor para mim, e também é o Deus daquela jovem que também veio pregar para mim, e eu, possuído pelo diabo, bati no rosto dela, atirei nos dois pés dela e também rasguei a Bíblia dela em picadinhos. Então eu te peço, Deus, que se o Senhor tiver mesmo uma grande obra na minha vida, como tem falado, então eu mais uma vez te peço que me tire das garras deste demônio, como o Senhor me livrou naquele dia das garras daquele demônio, que seu nome é capa preta, e também me livre da morte, porque estou morrendo. Se o Senhor me tirar daqui com vida, então eu vou sair daqui, e a primeira igreja que eu encontrar, eu vou entrar e vou também levantar as minhas duas mãos e te aceitar como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. E também vou dar o testemunho de tudo o que aconteceu aqui, e também de tudo o que o Senhor fez aqui, e também, depois de ter dito todas estas palavras, com Deus eu apaguei, não consegui ver mais nada, não consegui sentir mais nada. Passou então 3 meses, e como sempre Deus cumpriu com a sua palavra, e é por isso que Moisés, inspirado por Deus, ele escreveu no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, e não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. E também no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que também diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não cumpriria?
ou confirmaria. Então saí dali, daquele hospital, mas infelizmente eu não pude cumprir com a minha palavra naquele tempo que saí do hospital, porque eu saí em cima de uma cadeira de rodas, mudo, surdo, cego e paralítico. Mas mesmo assim, minha mãe me levava assim mesmo, em cima de uma cadeira de rodas. Então eu tinha que ficar amarrado o tempo todo na cadeira com 3 faixas, uma na cintura, uma no peito e outra no pescoço, para não cair da cadeira. Enfim, o tempo que eu fiquei na cadeira de rodas foi de 1 ano e 8 meses. E conforme a minha mãe já me levando para a igreja, Deus ia me libertando aos poucos, bem devagar. E a primeira coisa que Deus fez, o primeiro milagre que Deus fez na minha vida, foi me devolver as minhas 2 pernas de volta. Mas não pense você que eu saí da cadeira e comecei a andar sozinho, porque não foi assim. Eu saí da cadeira e caí na muleta, e tive que ficar mais 3 meses andando de muletas. E aí sim, depois de 3 meses, é que eu deixei a muleta e comecei a andar sozinho, como antes. Mas andava eu guiado pela minha mãe, e ela me guiava, porque Deus ainda não tinha me devolvido a visão. E o segundo milagre que Deus realizou na minha vida foi me devolver a audição, e comecei a ouvir novamente. Já pude ouvir tudo o que a minha mãe, meu pai e também o que todos diziam para mim. E o terceiro milagre que Deus operou em minha vida foi me devolver as cordas vocais, e comecei a falar com Deus como antes. E aí então Deus realizou o último milagre na minha vida, e comecei a enxergar também como antes. Enfim, mais uma vez Deus cumpriu a tudo o que Ele me prometeu. Mas infelizmente eu mais uma vez não pude cumprir com o que eu tinha prometido ao Senhor, porque depois de tudo isto, tudo que aconteceu, e quando já tinha chegado a hora de eu ir para a igreja, o diabo trouxe uma jovem de 15 anos da cidade de Uberaba e colocou esta jovem na minha vida, e ela, usada pelo inimigo, mudou o trajeto de Deus na minha vida e também os planos de Deus na minha vida, porque ela já veio de uma cidade amaldiçoada pelo espiritismo. E quando ela chegou na cidade de Ribeirão Preto, onde eu me residia, então ela começou a frequentar um centro espírita, que na verdade, bem antes de eu a conhecê-la, ela já frequentava este centro espírita, chamado de Candomblé, no bairro de Jardim Juliana, em Ribeirão Preto. E ela então me levou para lá, e a partir daí então começamos juntos a frequentar aquele lugar. E então nasceu em mim um desejo diabólico e também satânico. Nasceu em mim então o desejo de ser macumbeiro, pai de santo, bruxo e feiticeiro. E então um dia, quando terminou o trabalho dele, daquele pai de santo, eu cheguei no pai de santo e perguntei para ele o que eu tinha que fazer para me tornar um macumbeiro, um pai de santo e também um bruxo e um feiticeiro. A resposta que ele me deu foi a mesma que ele me deu lá atrás, no começo do testemunho, que eu não pertencia àquele lugar, mas que eu pertencia ao homem lá de cima, e que então, se eu quisesse me tornar um deles, eu tinha que fazer um pacto de sangue. E então, mais do que depressa, eu fiz o pacto. Peguei uma navalha que ele me deu, e então cortei o pulso do lado esquerdo
com a navalha, e aí ele veio incorporado com o demônio preto velho, e pôs a boca dele aonde eu tinha feito o corte, no pulso, e começou a sugar todo o sangue que saía. E aí então me tornei um pai de santo, um macumbeiro, um bruxo e um feiticeiro, e me uni a eles. Mas antes de me tornar um macumbeiro, um pai de santo, um bruxo e um feiticeiro, eu tive que ficar um tempo em observação e sendo analisado, e também fazendo um seminário espírita para saber e descobrir todas as artimanhas de Satanás. E então chegou o dia tão esperado da minha vida, em que eu já estava pronto para me tornar e me transformar no maior instrumento de Satanás. Então ele veio até mim e me disse que eu tinha que fazer a cabeça. Então ele trouxe uma navalha e raspou a minha cabeça. Então depois ele me mandou que eu tirasse a minha roupa. Então fiquei totalmente nu como nasci. E ele me levou para um quarto chamado Hong Kong. E ele me deixou ali trancado naquele quarto, e saiu e pegou um barril de barro de 1,5 metro de altura, e também pegou carne de defunto em pedaços cortados, e depois pôs dentro do barril, e depois pegou também pedaços de carnes de gatos, carnes de cachorros, de galinhas e de bodes, e tudo com muito sangue, e pegou e lacrou a tampa daquele barril, e levou para uma mata virgem, e enterrou, e deixou 3 dias enterrado. E então depois de 3 dias ele desenterrou aquele barril de barro, e então levou até o quarto onde eu estava, e falou que eu tinha que tomar banho, e como também me alimentar com aquele sangue, com pedaços de carnes podres. E durante 30 dias eu fiquei ali me alimentando e tomando banho com aquele sangue e com pedaços de carnes podres. E depois de ficar ali por 30 dias, ele então me tirou dali e me vestiu com uma roupa branca, um vestido comprido, uma batina com mangas compridas, e colocou também um cordão com um sino amarrado na minha cintura, para que quando eu andasse os filhos de santo, mas digo isto entre aspas, porque na verdade são filhos do diabo, em figuras de gente. Aquele sino eu carregava para que eles pudessem me ouvir pelo barulho do sino. Então assim me tornei um pai de santo, um macumbeiro e também um grande bruxo. Me tornei em tudo isto. E então, antes de continuar esse testemunho da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, eu quero aqui começar outro pedaço, outra parte desse testemunho, para te mostrar para você o que acontece com a vida daquelas pessoas que estão na presença do inimigo. Mas eu quero, irmãos, aqui nesse momento falar um pouco do meu casamento e o que aconteceu comigo como mendigo, porque além de tudo isto, o diabo também me levou para as ruas da cidade e me tornei também um mendigo, um andante de rua, transformado pelo inimigo. Irmãos, eu me casei no ano de 1998 e vivi casado durante 11 anos, mas um dia o inimigo que também é o adversário das nossas vidas,
armou então um laço diabólico na minha vida, porque a minha esposa tinha uma promessa e também uma chamada de Deus para gravar um CD, mas como o adversário das nossas vidas sabe de tudo o que nós falamos, ele então armou ali o laço para destruir o meu casamento, porque um dia a mãe dela, estando ouvindo um programa de rádio, programação evangélica, uma programação evangélica, e então o pastor que estava fazendo a programação evangélica, e o pastor lançou uma proposta que para mim foi diabólica, porque ele disse que ele tinha algo para receber de Deus, e que quem fizesse uma campanha de jejum e oração, e ele recebesse aquele algo que ele tinha para receber de Deus, ele daria alguma coisa em troca. Então ele disse que quem tivesse a chamada de Deus para gravar um CD, que ele então ia gravar o CD de graça, porque ele tinha na igreja dele um estúdio na igreja dele. Então a mãe dela e ela então fizeram então a campanha, e ele recebeu aquele algo de Deus.